Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto litúrgico. Nós estamos no tempo comum, por isso cor verde. Esse tempo é longo na igreja. São 34 domingos. Ciclo B, temos São Marcos. Mas agora nós fazemos 6 domingos. Pausa, Quaresma, Páscoa, e quando a gente retornar já vai ser 10º domingo, 7º, 8º, 9º, eles vão ser cedidos para as solenidades. Então dá essa pausa. Quando a gente voltar, fala assim: onde foi parar esses domingos? Solenidades, Santíssima Trindade, outras festas que aí tampa os domingos. Esse é o contexto. Por isso a liturgia de hoje é como que nos ajuda a preparar para a gente entrar no tempo forte da nossa fé, que é a Quaresma. E toca nesse assunto, nesse tema da doença, a lepra. E o tema principal, gente, é sempre essa comparação da primeira leitura com o Evangelho. Sempre assim, sempre. Se vocês notarem, se leem antes, aí vamos ver. O que aparece na primeira leitura? O leproso. No Evangelho, o leproso. Esse é o tema principal. A segunda leitura sempre traz um segundo tema, que é as cartas. Vai ser São Paulo, São Pedro, São Tiago. Mas o segundo tema, e esse tema, ele está sempre relacionado à vida de comunidade, à vida de igreja. E para contextualizar essa primeira leitura, acho que é o tempo da gente fazer essa comparação com o Covid, mais ou menos o mesmo caminho. Agora essa semana, falar com o padre, e ele pegou Covid. Padre, vem cá confessar. Tá, vou. Tô chegando aí, de longe, né? De longe. Aí não peguei. Aí vou fazer exame, essa gripe, a menos vou pegar um final de semana de férias. Vou fazer exame, deu não, tem que trabalhar. Vou ter que ir para a missa mesmo. Não escapei, ele escapou, padre. Mas quando fala, bença, padre, deixa eu benção. Fulano, você podia vir aqui em casa trazer umas coisas para mim, eu estou com Covid. Então você deixa o portão aberto, eu deixo na porta e você pega. Nós te passamos isso, não passamos? E dá para entender aqui a primeira leitura? É esse o contexto. Porque é muito fácil a gente julgar o Antigo Testamento e dizer judeus maus, preconceituosos, duros, coitadinho dos leprosos. Não. Era a única forma que eles tinham de contornar aquela pandemia, aquela contaminação, era o isolamento. Então eles levaram essas pessoas para as montanhas, e aí tinha as cavernas, essas roupas especiais que eles usavam,
que não podia ser qualquer roupa, tinha que ser uma roupa que demonstrasse que eles estavam com lepra. Tanto que era humilhante. Eles tinham que sair gritando na rua: impuros, impuros. Veja a humilhação que esse povo passava. É como se estou com Covid, ninguém chega. E isso era o contexto daquele povo. Imagine a humilhação. Eles eram como que mortos-vivos. Estão vivos, estão andando, mas estão mortos para a sociedade, lugar à parte, excluídos. Esse era o povo. E agora aparece para eles uma esperança, que é Jesus. Escuta fazer uma fofoca, fofoca santa. Jesus está curando, toca, e aqueles que tocam ficam curados. Para isso, irmãos, essa lepra, ela tem alguns significados, essa doença. Então, 3 coisas bem concretas. Primeira coisa, a lepra, ou essa doença, ou Covid, sempre começa de pequenas coisas. É uma manchinha aqui, uma manchinha ali, uma manchinha aqui, uma manchinha ali, e depois mancha grande. Como é o Covid? Uma dorzinha na garganta, uma coisinha aqui, pulmão, isso estava acontecendo. Pneumonia, oxigênio, máscara, entubou, hemodiálise, morte. UTI, morte, era assim. A lepra, uma manchinha, outra manchinha, outra manchinha, ou manchinha, e depois morte. Ou seja, o pecado, que é o símbolo aqui, a lepra, não pense que essa doença aparece à toa. É o símbolo do pecado. O que é o pecado? Morto-vivo. Nós estamos andando, mas por dentro estamos mortos, porque traz a morte. Mas a doença física, ela é uma exclusão social, humana. Agora, o pecado, ele é uma exclusão espiritual. Uma é a coisa, sair da presença dos homens, que isso todo mundo está vendo, está sentindo, é sensível. Outra coisa é sair da presença de Deus. Esse é o pecado. É o morto vivo. Quer dizer, por fora parece bem, mas por dentro está morto. Esse é o pecado. E o primeiro ensinamento é esse. Quem é fiel nas pequenas coisas, vai conseguir ser fiel nas grandes coisas. Porque assim é o pecado. Uma manchinha, uma manchinha, uma manchinha, pecadão. Um pecadinho, 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 pecadão. E isso começa já para as crianças. É uma preguiça, uma mentirinha, porque a gente não gosta de ser chamado de mentiroso. É só uma mentirinha. É só um pecadinho. O que tem? Mas pequeno, 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 pecadão. Deformação da consciência. Vocês não esperem, não pensem que chegou a mancha de um dia para o outro a lepra. Um dia para o outro chegou o pecado, de um dia para o outro se tornou um criminoso, de um dia para o outro se tornou a pior pessoa. Não, foi a falta de formação. Foi as pequenas coisinhas. E aqui um exemplo prático. Diz que os pais estavam bebendo, e o filho, me dá um pouquinho. Aí a mãe disse, não. O pai disse, não, o que tem? Só para experimentar. Só um pouquinho. Esse pouquinho, alcoólatra. Alcoólatra. Se nós cuidamos das pequenas coisas, como a preguiça, como a mentira, como o espírito de fé, rezar, sacrificar, nós vamos conseguir depois ser fiéis nas grandes coisas. Esse é o detalhe. As pequenas coisas nos ajudam a eliminar os grandes males da vida. E esse então é um grande perigo. Tá? Ficou bem concreta a primeira coisa? Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Segunda consideração aqui, quando falamos da lepra, pior que pode acontecer o estágio mais avançado. Você vai fazer um exame, pegar as agulhas, sente.
não sente muito, mas sente dores. Depois, quando está avançado, vocês, mulheres, sabem que é uma agulha de crochê? Aquela pontinha? Você vai dentro da ferida, mexe, arranca tudo que tem lá dentro. Tira, doeu? Mas não dói. Ele já está avançado a lepra. Muito avançado. E aqui está. O pior que pode acontecer conosco é quando alguém perde a consciência, essa sensibilidade ao mal, ao pecado. Tanto faz. Não, tanto faz não. Um outro disse, aqui, eu escutei um comentário, não foi muito bom não. Disse, que depende do lugar, depende da gente, depende de como a gente se comporta. Não, senhor. Depende do lugar também. Quem se coloca em ocasião de pecado, já pecou. Quem se coloca em risco de pecado, já pecou. Já pecou. Então, perigo nosso, com o passar do tempo, é pegar aquilo que vai ficando comum e tratar como normal. Não é mais pecado, a igreja é retrógrada, a igreja tem que avançar. Não deixou de ser pecado. E esse é o grande mal que pode acontecer na sociedade. Consciências adormecidas, insensíveis ao mal e ao pecado. Tanto faz, coisa à toa. Não, é pecado. E é preciso dar nome aos bois, não é isso que dizem? Chamar as coisas pelo nome. É pecado. É pecado. Não, isso é coisa do passado. Hoje não é mais pecado. Mas é pecado. Não é porque mudou o tempo, deixou de ser pecado. Continua sendo pecado. A verdade não muda com o tempo. O jeito de chegar à verdade, alguns aspectos externos, mas pode mudar. Mas a verdade em si não muda. E esse é o perigo maior que pode acontecer conosco. Essa insensibilidade ao mal. E pior, com o tempo chamar o mal de bem. Esse é o maior perigo. Isso faz muito bem, é muito bom a pessoa quando chora o seu pecado, reconhece a sua culpa. O Espírito Santo está com ele, a graça de Deus está com ele, está iluminando a sua vida. Não tem nenhum pecado mais, você tem que pensar se não tem, ou se sua consciência ficou insensível e não consegue mais enxergar o pecado. Enquanto a gente estiver enxergando, é bom. É bom sinal, porque a gente se considera fraco, porque nós somos fracos, e aí a gente busca Deus, porque a gente precisa de alguém que nos fortaleça, que nos sustente nessa vida. Agora, quando sente que está tudo bem, que não tem nada, não vai precisar de Deus. Esse é o grande mal que está nos passando. Essa insensibilidade para o pecado, e depois pior, para Deus mesmo. Quer resumir uma palavra, é isso. O temor de Deus, dom do Espírito Santo. Temor não é medo, mas chamar as coisas pelo nome é respeitar o sagrado, respeitar o que é divino. Essa é a consideração que pode acontecer pior na sociedade, no mundo de hoje, quando falamos da lepra, é isso. Insensibilidade para o pecado. Não, isso é pecado. É pecado. Dizer a vocês, as leituras de hoje, a liturgia, como que nos ajuda a preparar para viver a quaresma e esses dias. Não, você pode ir lá, pode beber, pode fazer, é carnaval, é alegria, pois cuidado. Deus gosta das festas, mas festas sem pecado. Festas sem pecado. Não está permitido pecar, de forma nenhuma. A alegria não elimina o pecado, ou dispensa para poder pecar. Não pode pecar. Então essa é a segunda coisa quando falamos dessa comparação com a lepra. A primeira, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Cuidado, porque a gente pode cair nessa insensibilidade ao mal. Agora a terceira coisa, fazer uma distinção entre o bem fraco e o bem forte. Se tem lepra, tem um Covid, que a gente faz?
lá comigo não vai dar nada. Vai, dá sim. Nós somos um bem fraco. Daí dá para entender essa expressão que o próprio Jesus diz depois mais adiante. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O ambiente, sim, influencia muito. Não determina totalmente porque nós somos livres. Mas influencia muito sim. Porque nós somos um bem fraco. Então, se tem um leproso e você toca, nós podemos pegar essa doença. Se a gente fica em um ambiente de pecado, com certeza nós podemos nos contaminar com aquele pecado. Agora, o lado de Cristo, mas os leprosos, Jesus andava com os pecadores. O contrário. Se tem um leproso e nós tocamos, o que acontece? Nós pegamos lepra. Mas, se tem um leproso e Jesus toca, o que acontece? Cura. Porque qual é a diferença? Bem forte. Ele é o contrário. Vou fazer essa comparação, acho que é positiva. Simples, né? Se você pega um copo de água bem limpo e coloca no copo de água sujo, o que acontece? Suja. Bem fraco. Mas se você pega um copo de água suja e coloca em um mar, o que acontece? Nada, fica limpo. E a diferença? Jesus é esse mar. Então onde ele toca, cura, porque ele é um bem forte. Nós somos o bem fraco. E aqui os dois ensinamentos. Primeiro, cuidado, irmãos, porque nós somos fracos. E como faz bem a gente reconhecer nossas fraquezas. E quem evita a ocasião de pecar, já venceu. Já venceu. Primeiro domingo da quaresma nós vamos tratar disso, as tentações. Sabe quem vence? Os covardes, os que fogem. Porque a gente sabe que é fraco, a gente evita, aí vence. Tá? Ajuda muito. Vai para casa. Cuida da sua esposa, sua namorada, sua noiva. Fica com ela, vai jantar, vai dormir. Sabe o que vai dar? Nada. Agora você pega a sua esposa, vai para essas festas, você rala aí, rala, como quiser. Vai dar, gente. Claro que vai dar alguma coisa. Mas é que as pessoas não têm. Mas vocês têm que pensar. O seu ambiente não é esse aí. Nós somos um bem fraco. Somos fáceis. Coloca a roupa, a mulher fica mal vestida. No meio dessas festas, é dos homens. Tem culpa, mas ela também tem. Ela tem que respeitar a minha esposa. Não, ela primeiro tem que ser respeitada. Esse ambiente não é um lugar próprio. Mulher, homem, nós somos. Mulher, não, homens, principalmente os homens, não é lugar para ir. Porque o ambiente é propício ao pecado. É fácil pecar nesses lugares. Muito fácil. Agora, do outro aspecto, o versamento é esse, cuidado, né? Evita a ocasião. O segundo aspecto é esse. Aproximar de Cristo. Agora, olhar para dentro da gente, nós não queremos pecar, mas a gente peca. Fazer o quê? A gente é fraco, humano demais. Você conhece esse Papo de Melo? Essa música? Humanos demais. Essa é a fraqueza. E essa é a nossa lepra. Quer dizer, essa inclinação ao mal. Nem é culpa, nós nascemos com essa inclinação ao mal. E que leva os leprosos e Jesus toca e fica curado. A nossa atitude é ir ao encontro de Cristo e deixar ser tocados por Cristo. E Cristo toca onde? Na nossa ferida. Qual é a nossa ferida? O pecado. E a forma de tocar é o perdão. É o perdão. Nós temos os sacerdotes, na hora da absolvição, levanta a mão. Jesus estende a mão, nós fazemos o que na hora da confissão? Estende a mão. A gente faz assim, o povo toca na mão do padre. Não é para vocês baterem na mão do padre, não. É para vocês lembrarem esse momento. Jesus estende a mão, começa tocando. Toca, aí tira a doença. Qual que é a doença principal? O pecado. Eu te absolvo dos teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito. Arranca a doença das nossas vidas, dos nossos corações. Então o ideal é cuidar e nunca pecar. Mas a gente vai fazer o que? Humano? Pecou? Reconhece, chora o seu pecado,
pede perdão. Aproxima de Deus. O que acontece com aquelas pessoas que aproximam de Deus, de Cristo? Jesus estende a mão e nos cura, perdoa os nossos pecados. Por isso esse lema é tão bonito da Quaresma. Não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Porque o pecado o que é? Morte. O perdão que traz vida. Traz vida, a gente pode recomeçar. Bem, irmãos, tem mais coisas que a gente pode partilhar sobre essa doença, mas essas três coisas acho que tá bom para a gente no dia de hoje, né? Primeira consideração, qual é? Fiel no pouco, para a gente ser fiel no muito. E nunca diga, não dá nada, dá sim. Dá. Principalmente os pais, vocês consideravam muito importante. Vocês são formadores de consciência. Formadores. Nossa missão é orientar. Decidir não, quem vai tomar a decisão são eles, tá? Eles vão decidir. Mas orientar, formar consciência. Fiel no pouco, vai ser fiel no mundo. Depois, cuidado para a gente não perder essa sensibilidade ao mal. Chame as coisas pelo nome. Isso é pecado. Mas que você faz também sim, mas não vai dizer que deixou de ser pecado porque todos fazem, porque é comum de se ver. Não, precisa chamar o nosso pecado. Agora, a terceira coisa, bem fraco, bem forte. É a distinção. E para a nossa Santa Missa hoje, é bom reconhecer que muitas vezes temos nas doenças, doença do ressentimento, doença da dureza, da raiva, do cansaço da vida, quantas coisas nós padecemos, fraquezas humanas. A gente às vezes enche tanto nosso coração de bons propósitos e não fazemos. Por isso na missa de hoje é uma oportunidade muito boa. Como Jesus tocou aquele leproso e deu aí a cura, o perdão, que Jesus toque em nossa vida com a sua graça, com a sua bênção, perdoe os nossos pecados e nos dê com a sua graça a libertação de todo o mal, de todo o pecado, e assim nós podemos viver a vida plena que Deus tanto quer para cada um de nós. Amém. Profissão de fé.